Já no início do Evangelho, olha só, é o capítulo 4, né, de São Lucas, do Evangelho de São Lucas. Nós sabemos que os 2 primeiros capítulos são sobre a infância, então, praticamente no segundo capítulo da história de Jesus aqui, já querem lançá-lo no precipício, né? Mas ainda não é chegada a hora, então Jesus simplesmente passa pelo meio das pessoas. Por que isso? Claro, porque Ele é Deus, né? Isso é óbvio, primeira coisa. Mas também, uma outra coisa que é válida para nós, né? Que ser Deus não é válido para nós, mas uma outra coisa aqui que conta, né? O fato de Jesus saber quem Ele é. O fato de nós, quando nós sabemos quem nós somos, não há ninguém que nos faça, né? Que possa nos jogar no precipício, no verdadeiro precipício, precipício do pecado, da maldade, enfim, né, as más companhias que tentam conduzir as pessoas para o mal, para fazer o mal. Quando nós sabemos quem somos, nada disso é possível. Jeremias sabia quem era. Nós vemos aqui na primeira leitura de hoje, o Senhor mesmo diz para ele: olha, eu te conheci, quando antes mesmo de você ser formado no ventre de tua mãe, aquele momento da concepção, né? Naquele momento ali eu já te conheci. Então antes de começar essa formação, ou seja, o desenvolvimento ali, né, no ventre de tua mãe eu já te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então veja, Deus fala para Jeremias: o que você é? Você é um profeta das nações, né? Veja, somente Deus pode nos dizer quem nós somos de fato. Só Deus conhece nossa história, diria mais até do que nós mesmos. Você vai conhecer bem a sua história plenamente no momento da sua morte. No momento em que você morrer, Deus irá infundir um conhecimento em você, e você verá toda a sua história, todas as graças que Deus te deu, e o quanto você correspondeu ao amor dele ou não. Você verá toda a sua história, não com os olhos, com seus olhos, mas toda, né? Para que a tua própria consciência te julgue. Nesse momento você vai conhecer bem sua história. Hoje você pode até conhecer razoavelmente bem, mas plenamente só no momento da morte, né? Mas Deus já, desde o momento da concepção, já nos conhece. Como São Paulo gostava de dizer isso, né? Nós somos conhecidos por Deus. Eu sou conhecido por Deus. Veja, as outras pessoas não me conhecem. As pessoas que me julgam, né, ou que têm alguma opinião sobre mim, não necessariamente me julgam mal, essas pessoas não me conhecem de fato. E se nós formos sinceros, nem mesmo nós nos conhecemos de fato. Por isso que São Paulo vai dizer: olha, nem eu me julgo a mim mesmo, né? Ele fala: é verdade que eu não tenho nenhum pecado na minha consciência, mas nem por isso eu digo que eu sou justo. É Deus que me julga, ou seja, é Deus quem diz que eu sou, que diz quem eu sou. Aqui no caso de Jeremias, ele diz profeta das nações. Veja, é interessante o contexto de Jeremias. Jeremias era um jovenzinho quando foi convocado para ser profeta por Deus. Era um jovem, tinha seus planos de constituir uma família, era da classe sacerdotal, se não me engano, e provavelmente ia, né, ter uma vida ali até tranquila, né, servindo no templo, né, sua família, inclusive, tinha boas condições, e Deus o escolhe para ser profeta. Ou seja, assim, fazendo um pouco uma brincadeira, sabe o que é o profeta no Antigo Testamento? Aliás, isso em qualquer época. O profeta é o estraga-prazeres. O profeta é o cara chato, né? É o cara que vem e diz assim: ei, vocês estão fazendo coisa errada. Esse é o profeta, né? O sacerdote aqui daquela época: não, olha, vocês fizeram as coisas erradas aí, mas vem aqui, a gente vai oferecer um sacrifício e pedir perdão para Deus, e vai ficar tudo bem. O profeta é o cara que vem e põe o dedo na ferida. Então, veja, estava tudo preparado para Jeremias ser o cara legal, sabe? O cara que o povo vai lá: toma aqui, oferece isso aqui para Deus, oferece isso aqui pelos meus pecados, né? E o sacerdote: tudo bem, vamos oferecer, e Deus te perdoará, porque Ele mesmo que instituiu isso. Mas Deus escolhe ele para ser o quê? Para ser com todo respeito, o estraga-prazeres, né, do povo,
né? Mas por que é o estraga-prazeres do povo? Porque ele vem com a verdade, porque ele vem com a palavra de Deus. Qual é a missão do profeta? Anunciar a palavra e denunciar o erro. É para isso que Deus escolhe Jeremias. Ele tinha seus planos lá, bonitinhos, né? Eu tenho uma vida tranquila, mas por conta disso ele vai sofrer de um tanto, né? Deus, são bonitas essas palavras aqui que Deus dirige para Jeremias. Olha, com efeito eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo. Veja, você vai ser contra todo mundo. Sabe, você vai estar contra todos. Não vai ter um que vai estar do teu lado. Só eu que vou estar do seu lado. Frente aos reis de Judá, os poderosos, e seus príncipes, os sacerdotes e ao povo da terra. Olha só, quanta gente vai estar contra Jeremias. É porque a gente não para, né? A gente só vê essa parte aqui do início na frente, né? Bonitinha, essa primeira parte, né? Antes de formar no ventre materno, eu te conheci. Poxa, isso é absurdo, né? Realmente nos comove. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei. Ou seja, Deus elegeu, eu te elegi, né? Eu te escolhi. A eleição é própria de quem ama. Quem ama elege, escolhe, é isso mesmo, né? Mas aí o que vai acontecer depois, né? Eles farão guerra contra ti. Quem? Os reis de Judá, os seus príncipes, os sacerdotes e todo o povo. Nem sua família vai estar do teu lado. É isso que Deus promete para Jeremias. Primeiro ele diz umas palavras bonitinhas, e é assim que Deus faz com a gente, né? Primeiro ele coloca umas coisas assim, não, olha só o que eu vou fazer. Aí depois vem a cruz ali, coloca a cruz. Opa, mas tem isso aqui, ó, que você tem que carregar aqui também. Toda vocação é assim, né? Quando se casam, né? Tem toda aquela, nossa, que bonito, né? Quando você se casou, teu cônjuge te elegeu. Você foi eleito como predileto daquela pessoa. Tua esposa te elegeu como predileto dela. Dentre todos os homens aos quais ela é chamada a amar, né? Em certa medida, de certo modo, como todo cristão, como toda cristã, tua esposa te elegeu como um predileto. É isso que é o casamento. Da mesma maneira, teu esposo, diante de todas as mulheres que ele deve amar todos, nós cristãos devemos amar todos. Teu esposo te elegeu como a predileta dele. É uma predileção. Assim, a amizade também é uma predileção, né? Então, veja, essa eleição é muito bonita. Mas o que vem depois? Vem a cruz. De cada vocação é assim, né? Quando a gente escuta o chamado de Deus, lá no início, a gente jovenzinho, né? Também no meu caso, por exemplo, né? Uns 16 anos, né? Nossa, Deus me chamou, que alegria, né? Nossa, Deus me chamou para ser sacerdote, que maravilha. E a gente passa 8 anos ali, seminário, estudando e se formando e suportando várias coisas também, né? E aí chega o grande dia, né, da ordenação. O Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu, o Senhor me amou. Eu fui conhecido e fui amado e fui eleito. Isso é muito bonito, né? E é isso que é aquele primeiro amor que a gente tem que retornar de vez em quando, sabe? Os casais devem fazer isso, né? Recordar dessa predileção. Eu te escolhi, eu te elegi, né? Mas vem isso aqui, né? Esteja preparado para isso também. Os reis de Judá, os seus príncipes, os sacerdotes, o povo de Deus. Olha, todo mundo vai fazer guerra contra você. Se você quiser ser fiel a Deus, se você quiser ser realmente fiel a essa predileção de Deus, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Esse é o que Deus promete. Vai estar todo mundo contra você, mas eles não vão prevalecer, porque eu estou com você, eu estou com você, né? Mas é importante a advertência que Deus coloca aqui no início, né? Mais ou menos no meio do texto. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Se você perder a confiança por um instante,
eu vou te fazer tremer na presença deles. Ou seja, você vai cair, entendeu? Então a confiança deve ser constante. Constante confiança nessa predileção de Deus, nessa eleição. E todos nós fomos eleitos por Deus. Fomos amados por Ele. Somos seus filhos. Então, veja, é isso que é a vida do cristão sobre essa terra. É uma luta contra os poderosos deste mundo, contra o povo, inclusive, ou seja, contra o mundo, contra a carne e contra o demônio. Essa é a luta, essa é a vida do cristão sobre a terra. Mas veja, não é simplesmente uma luta, uma guerra, né? Eu enfrento tudo isso porque fui eleito, porque fui escolhido, né? Escolhido para quê, né? Aqui para ser profeta das nações, claro, anunciar a palavra, denunciar os erros faz parte de ser cristão. Quando a gente se omite diante dos erros, nós estamos cometendo um grande pecado. Nós estamos nos envergonhando do Filho do Homem diante do mundo. E o Filho do Homem vai se envergonhar de nós no dia do julgamento, se nós fizermos isso. Por isso o pecado da omissão é gravíssimo também. É gravíssimo. Se você sabe qual é a verdade e você não coloca, você peca por omissão. Por quê? Por respeito humano, né? Ou seja, você treme diante deles. E aí você vai perecer. Então, veja, nós somos chamados, nós somos eleitos para isso. Anunciar a palavra de Deus, denunciar os erros, não como quem aponta um dedo cheio de soberba, não é isso, mas apontar o erro é para o bem. É o que São Paulo diz aqui, olha, não se alegra com a iniquidade, a caridade não se alegra com a iniquidade. Essa caridade falsa que pregam por aí, é uma caridade que suporta, que aceita a iniquidade. Isso não é a caridade cristã, isso não é o Espírito Santo de Deus, isso é o Espírito do demônio. A caridade não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Com a verdade. A caridade é paciente e benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece. Jeremias não apontava os erros, né, do povo por soberba, mas por caridade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo pegou aquele chicote e expulsou os vendilhões do templo, aquilo era suprema caridade. Por quê? Porque a caridade não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. O que não é isso aqui, não é caridade, é mentira, é enganação do demônio. Então, veja, nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus e a viver este caminho de perfeição que São Paulo nos coloca aqui. Qual é o contexto aqui dessa carta de São Paulo? Os coríntios, né, eles estavam fascinados com os dons carismáticos, chamados dons carismáticos. Quais são os dons carismáticos, né? Os dons efusos do Espírito Santo. Nós tem dois tipos de dons do Espírito Santo. Os dons infusos, que são aqueles que foram infusos em você ali no seu batismo, e há um superabundar desses dons na crisma. Quais são esses dons? Aqueles 7. A sabedoria, a fortaleza, o temor de Deus, a piedade, ciência, conselho, entendimento, enfim, né? Esses todos aí. E tem os dons efusos. Os dons infusos são os mais importantes. São eles que santificam você. Através deles, Deus te santifica. Através destes dons, temor de Deus, piedade, enfim, todos esses 7 dons aí. E os dons efusos, ou seja, para fora, são os dons que santificam a comunidade, eles ajudam a santificar a comunidade. Quais são esses dons? Profecia, dom de curas, de milagres, né? Ele citou no domingo passado, né? Falar em outras línguas. Então, são esses dons efusos. E os coríntios estavam assim, empolgados com os dons efusos. Eles queriam porque queriam fazer profecia.
né? Queria porque queria o dom de ciência, né? Queria porque queria ali o dom de falar em outras línguas, né? Estavam fascinados com isso. E aí São Paulo vai, opa, gente, calma aí, vamos, pezinho no chão aqui. Esse aqui é o caminho de perfeição. Esses dons todos aí vão passar. Se vocês não se preocuparem com isso aqui, não adianta você rezar em língua, não adianta você fazer profecia, não adianta você rezar e a pessoa ficar curada. Se você não viver isso aqui, não adianta, né? Se não tiver a caridade, não adianta. Que muito bem, você santifica a comunidade, mas você perece. E aí, o que adianta disso? O que adianta? Você santifica a comunidade com um dom efuso, mas você mesmo não tem uma vida condizente com o Espírito. Então, a caridade, né, é a base sobre a qual o edifício é edificado, né? É a base, é o fundamento. Sem ela não tem nada. Então, ele vai falar sobre essa caridade. E veja, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Ele deixa bem claro tudo isso, né? Então, não adianta eu ser o inteligente, né, que perscruta as Escrituras e explico as coisas, se não tem a caridade, não adianta, não serve de nada. Da mesma maneira, as pessoas que estão fora da fé católica, né, os hereges, né, as pessoas de outras religiões, as pessoas que não têm fé nenhuma, podem ser pessoas muito virtuosas. Talvez sejam até mais virtuosos que muito católico. Pode até ser. Nossa, essa pessoa é disciplinada, né? Ela se coloca, põe o objetivo, ela vai até o fim. Pessoa disciplinada. Essa pessoa não peca contra a castidade, né? É um homem casado, é ateu, mas ele é casado e ele respeita a esposa dele e vive fielmente. É um homem muito bom. Muito bem, que ótimo, né? Nossa, não tem gula, uma pessoa que vive bem, não é preguiçoso, homem trabalhador. Muito bem, que ótimo, pessoa muito boa. Coloque aí qualquer outra virtude, qualquer outra coisa que diga, né, que uma pessoa é boa, na sua visão. Pois é, se não tem a caridade do Espírito, de nada adianta, né? Não adianta, porque não é nós, não somos nós que nos salvamos, é Deus que nos salva. Nenhum homem, por melhor que seja, pode se salvar. Nenhum homem. É Deus que salva. Então essa caridade aqui não é simplesmente aquela, vamos dizer assim, aquela esmola que você dá. A caridade aqui que São Paulo está falando não é isso, né? Aquilo ali é uma obra de caridade. Ou seja, é uma consequência dessa caridade que está em você. Não é filantropia, essa caridade aqui não é a filantropia. Não é o amor que o seu cachorrinho tem por você. Não é nem mesmo o amor que sua esposa ou seu esposo tem por você. Essa caridade aqui é o amor de Deus derramado no teu coração, no dia do teu batismo. É o Espírito Santo agindo em você. Porque com isto, com essa caridade, você tem a capacidade de amar de um modo sobrenatural. Como é que esse negócio de amar de um modo sobrenatural, padre? Fácil, olha para os santos. Olha para uma Teresa de Calcutá, né? Olha para um São João Maria Vianney. Coloque seu santo de devoção aí. Nossa Senhora, pronto, resolvido. É assim. Não é natural do ser humano amar dessa maneira. É sobrenatural. Então, nós vivemos para corresponder a esse amor. Nós devemos viver segundo essa caridade. Se nós vivemos segundo essa caridade, ou seja, em comunhão com Deus, Deus mesmo diz quem nós somos, e nada nesse mundo nos separará do amor de Deus. Nada. É por isso que São Paulo diz isso. O que vai nos separar do amor de Deus? Fome? Nudez? Espada? As pessoas falando mal de mim? Querendo dizer que agora eu quero ser o santinho, o bonzão, né? Mas na verdade eu sou um pecador desgraçado? Isso vai me separar do amor de Deus? De modo nenhum. Então, cristão, saiba
que nem o que você foi, nem o que você é, Deus olha com o seu olhar misericordioso. Deus olha para você principalmente quando você pensa naquilo que você quer ser. Deus não olha, fica olhando para o seu passado e dizendo, você fez isso e isso de errado. Deus não olha para o seu hoje e fica dizendo, nossa, você fez isso e isso de errado. Deus olha para aquilo que você quer ser. Você quer ser santo? Que desejo maravilhoso. E Deus contará, e isso contará no dia do teu julgamento, teu desejo de santidade. Quanto você desejou ser santo nessa terra, quanto você o buscou. Então, veja, é só Deus que te conhece de verdade. Os outros vão dizer, esse é o filho do carpinteiro. Os outros vão falar, isso aí é um pecador, andava nas festas comigo até uns 2 dias atrás. Entendeu? É isso, assim é o mundo. Esses dias eu fiquei impressionado, com o chamado ódio do bem. O ódio do bem já está aí há muito tempo na nossa sociedade, há muito tempo, mas agora ele se torna cada vez mais manifesto. Esses dias morreu o filósofo Olavo de Carvalho, e foi impressionante ver as reações, Algumas pessoas respeitando o luto da família, obviamente, natural, a pessoa morreu, mas é impressionante ver que pessoas se alegraram, e ainda desejaram a morte de outros, que pensam mais ou menos do mesmo jeito desse filósofo aí, e ainda querem se passar por boas pessoas. Isso que é ainda mais grave, A pessoa, além de odiar o outro, desejar a morte de outros, ainda quer dizer que é bom. Não, eu sou bom, que eu estou desejando a morte do outro que é mau. Veja, gente, esse ódio é o mesmo ódio que alimentou os nazistas. É o mesmo ódio que alimentou os comunistas, que mataram milhões na Revolução Russa e outros milhões na China. É o mesmo ódio no coração do homem. É o mesmo ódio semeado pelo demônio. Não existe ódio do bem. Na verdade, o único ódio do bem é o ódio que você sente para com o pecado. Esse é o único ódio que presta. Só esse que presta. O resto, Como é que alguém pode se dizer cristão e alimentar isso no coração? Como é que pode? Diante dessas leituras, dessas escrituras que nós ouvimos hoje. Quem é que pode? É o mesmo espírito desses judeus que querem empurrar Jesus para fora, querem empurrar Jesus do alto do precipício. Eles têm muitos argumentos, Aqui esses judeus nem têm argumentos, eles só ficam bravos mesmo e querem. Mas veja, o demônio sempre vai dar argumentos para você odiar as pessoas. Sempre vai. Esse aqui ele é isso, esse aqui é judeu, esse aqui é burguês, esse aqui está roubando dinheiro do povo. Ele sempre vai te dar argumentos para odiar as pessoas. É assim que ele faz. Nós não caiamos nessa conversa fiada do demônio. Nós não caiamos nisso. Nós devemos viver essa caridade do Cristo, essa caridade que São Paulo nos falou hoje. Que o Senhor nos liberte de todas essas divisões, que tem assolado a nossa sociedade. Esse é o caminho para a destruição, realmente. É o caminho para a destruição. Que o Senhor nos livre de tudo isso, que nós vivamos segundo o Espírito. Pois Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele. Não é o ódio que pode nos impelir. Não é o ódio que deve nos impelir. Caritas Christi, o amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.